né? Já falando daquilo, a gente tem as pessoas que se percebem como mulheres, nós temos as mulheres que nasceram, né, com útero, e enfim. E aqui eu vou falar muito da questão do útero em si, que é o único órgão no corpo que tem o seu oposto no corpo do outro. Então o útero tem o seu oposto no corpo do homem, que é a próstata. Então quando a gente fala dos efeitos de tudo isso que a gente vive, que eu vou falar aqui hoje na mulher, o homem sente na próstata. Ok? Então é o único órgão que tem um oposto, entre aspas, aí, complementar. Outros órgãos não tem. Então a gente tem igual, né? A gente tem pulmão, estômago, uretra, né? Bexiga, mas esse é o único aí que está no sentido oposto. Então, quando a gente fala do útero, nós estamos falando do nosso útero como centro energético e emocional e também criativo. E tudo aquilo que a gente vive, para nós tem reflexo no útero. Tudo aquilo que a gente não pode falar, tudo aquilo que falam pra gente engolir o choro, né, a tristeza, mas também tem muita gente que foi ensinada a engolir a alegria. Não pode sorrir, não pode ser feliz, não pode fazer uma escolha, não pode viver uma escolha, né? Seja de uma profissão, seja na área sentimental, né, financeira, ou mesmo como cuidar da saúde. Tem pessoas que simplesmente não podem fazer escolha. Então, tudo isso a gente vai trazendo e acumulando e de repente deixa passar e a gente vai se encolhendo e isso vai ficando guardado para nós mulheres no útero, para os homens na próstata, né? Então, isso vai se refletir aonde? Durante a menstruação, né? Quando nós temos cólica, dor, coágulo, um sofrimento, assim, que parece que está espremendo. Tinha uma época que eu sentia isso, parece que tinha uma mão que apertava e o mal-estar, assim, era geral, me deixava indisponível e quieta, e era um pedido de retirada para descansar, né? Que é a nossa lua minguante, é algo do tipo, se retira, deita em posição fetal, e nem sempre isso é possível, porque nós temos outras tarefas. Mas esse retirar em posição fetal, e quando a gente faz isso a gente sente alívio, também tem uma explicação do porquê a gente sente esse alívio, né? Se a gente for falar, né, como eu coloquei lá no grupo, a gente falaria sobre ancestralidade, teve um evento que eu fiz anterior a esse, que foi o mapa do útero, e que a gente foi buscar a história, né, das nossas famílias. A gente vai ver que esse retorno à posição fetal é um retorno à barriga da mãe, ao colo, ao quentinho, ao aqui eu tô protegida, aqui ninguém mexe. Então a gente vai entrar realmente nesse pra dentro, nessa internalização do olhar para si, de cuidar daquilo que dói. E aquilo que dói é poder olhar para aquilo que feriu emocionalmente, às vezes fisicamente também, porque no momento em que a gente é corrigido sentindo dor, a gente aprende a resolver problema infligindo dor no outro. Então, o impacto que a gente tem não é só físico, mas ele vai acumulando de uma forma que ele se torna. E isso vem não só nas cólicas e no mal-estar, mas esse útero começa a adoecer. Porque se a ideia que ele tem, né? O nosso corpo trabalha num conjunto, mas se a criatividade que a gente tem é cortada, ou diminuída, ou ridicularizada, não importa em que momento da vida. Porque a gente fala muito sobre a infância, muitas coisas acontecem ali, mas elas escalam depois. Se a gente não busca um olhar, se a gente não consegue olhar, porque a gente é ensinado a não olhar, isso vai escalando. Então, vai se repetindo. Então, a gente passa a ter outros problemas também. A gente passa a ter, consequentemente, com o útero ali funcionando do jeito que dá, no quase, a gente tem reflexo, porque nós somos muito hormonais, na pele, no cabelo, nas unhas, nas mamas,
também, que elas também vão responder aqui, com essa questão de eu tenho que cuidar de todo mundo, e começa também a adoecer. Então, não é que é só emocional, mas a base é, e conforme a gente vai alimentando, porque ninguém é ensinado a cuidar das emoções, ou olhar para isso com cuidado, porque às vezes até dói de olhar, o nosso útero começa também a trazer as endometrioses, os miomas. Então, a endometriose foi algo que eu cuidei muito ano passado, ano retrasado foi algo que eu cuidei em mim. E vem, né, de figuras muito autoritárias dizendo que tem que fazer, que pode isso, não pode aquilo, dentro daquilo que eles querem, principalmente quando é figura masculina. Então aqui a gente tem um conflito com o pai, ou com uma figura de autoridade masculina que para nós é muito importante e que talvez represente ou traga um pouco dessa paternagem. O ser pai e paternar não são a mesma coisa, assim como ser mãe e maternar não são a mesma coisa. Então, nós vamos começando a apresentar pequenos desequilíbrios hormonais que vão se tornando grandes. Aí tem os cistos, tem a insônia que vem, porque a nossa melatonina ela é também regulada por esses hormônios. As gestações que chegam, elas vêm trazendo uma bagagem gigantesca de uma história que começou lá atrás, que a gente nem imagina e que muitas vezes a gente nem conhece. Ai, que bom que tá fazendo sentido, Claudiane, porque aí a gente vai encontrando. Eu já estive também, como eu falei pra você, exatamente, dentro de um ônibus de uma cidade para outra, e ouvindo, e sabe, falando, cara, você tá falando comigo. E aí a gente vai replicando isso sem perceber. Porque quando a gente tem duas reações a essas situações que elas são abusivas nas nossas vidas. Porque quando a gente fala de abuso, não é só o físico, embora seja o que mais apareça, né? Mas vai ficando um abuso emocional e psicológico, que são de coisas que de repente a gente fala, deixa passar. Deixa aí, tá tudo bem, não vai fazer mal. Ah, isso daí eu já tô acostumada. Essa é uma frase que denuncia então quantos já não aconteceram. E quando vem acompanhado do físico / sexual, é um pouco pior. Deixa uma marca no nosso emocional muito mais profunda. Porque o aprendizado, como é que ele vem? O aprendizado, se a gente for pegar a questão escolar como comparação, você tem que repetir aquela matéria várias vezes. É como se você pisasse naquele mesmo caminho de grama, e aí a grama vai parando de crescer ali. Aprendizado se dá mais ou menos dessa forma. E vou chegar nessa questão, Luísa, você vai entender. Dessa forma, e fica pisado ali, né? Então o aprendizado se deu. A gente compara assim com as nossas ligações neurais. Quando a gente fala de trauma ou de uma situação que se repete, a gente também tem esse caminho andado. O que a gente aprendeu? Que ser ferida é normal, é assim que a vida funciona, né? É assim que a banda toca. Então eu passo a ter duas reações. Nós temos dois padrões aí de reação para situações abusivas. Ou a gente encolhe de uma forma que inconscientemente, quando eu falo inconsciente, eu não escolho, o piloto automático que toca. Para esse agressor não me ver mais, só que eu carrego isso para as minhas relações. Ou eu me torno do tamanho desse agressor, de forma que ele não me atinge mais, porque agora eu bato de frente. Só que nesse bater de frente, a gente não tem coragem muitas vezes de bater de frente, porque a gente vai se machucar. A gente começa a ferir pessoas da mesma forma, sem perceber. E às vezes é assim, não é nem do mesmo jeito, mas a gente passa a exercer um controle sobre o outro que faz o outro sofrer. O impacto é o mesmo, não é a mesma situação. De repente você não grita igual gritaram com você, você não bate igual te bateram, você não invade o espaço do outro como o seu foi invadido, mas existe ali um impacto que gera no outro que é o impacto que também gerou em você. Até o momento que a gente, ou alguém fala, ou a gente acorda e fala, opa, tem alguma coisa que alguém pode chegar e falar, olha, tá me fazendo mal.
isso que você está fazendo, ou isso que você está falando dessa forma, não está sendo bom para mim. E eu acho maravilhoso quando isso acontece, quando alguém chega e senta e fala, né, francamente, com muita calma, porque ajuda o outro também a acordar, né? Quando a gente fala dessas figuras autoritárias masculinas, Luiz, a gente está falando dessas mães que elas trazem uma energia masculina muito forte. E aí é a mesma coisa. Então, digamos que o nosso útero vai sofrer, vai reagir ou vai deprimir, porque o deprimir é uma reação, mas de encolhimento. E a agressão é uma reação de agora eu sou do mesmo tamanho que você. E tudo isso ao nível inconsciente para se defender, mas vem de uma energia masculina. O que é energia masculina ou energia feminina? Não é errado ou certo aqui, qualquer coisa, mas tem mulheres que elas precisam e elas aprendem desde cedo a ter que tomar a decisão, a fazer, porque certamente o que ela teve de base ali da figura masculina da vida dela para ela foi fraca, ou essa mãe vinha falando, né? A gente tem famílias com histórico de homens fracos, né? Aqueles que não tomam seu lugar, que eles não têm um respeito por esse feminino, né? Porque a energia masculina em si, ela não é impositiva, ela é protetora, mas não uma proteção que acaba com a liberdade do outro. É aquela que garante a paz interior do outro. Então, quando a gente fala qual o papel da figura masculina? Garantir a paz interior daquela família, daquela mulher. Então, isso não é batendo, gritando. É verificando se está tudo ali no seu lugar. Tipo, está provido, se está... E a provisão aqui não é só material, ela é emocional. Presença, né? A gente talvez esteja falando aí de algo ideal e não real, mas já podemos começar essa consciência. Gera muito a superproteção, porque aí a gente tem outros dois caminhos. Para quem sofreu uma violência qualquer que seja, ou todo mundo vai passar o que eu passei, ou ninguém mais vai passar o que eu passei. E aí você tem essa super proteção, mas é uma super proteção que machuca, porque você quer viver. E de novo, certamente a super proteção não te deixa viver escolhas, não te deixa viver talentos muitas vezes, dons, não te deixa desenvolver aquilo. E o que você sente? Impedida. Nesse mecanismo, o que começa então? Como é que isso vai escalando? Isso sai ali do ninho, pai e mãe, ou cuidadores, porque nem sempre é o pai e a mãe, às vezes é um avô, avó, tio, tia, tá ali. Ainda que seja filho adotivo, filhos adotivos costumam trazer histórias de dois sistemas, do biológico e do adotivo. E a gente vai levar isso para ambiente profissional e relacionamento afetivo. De que forma? Eu começo a me encolher e a me anular para que o outro me veja. Porque o que eu senti de visão, carinho e proteção é o que eu aprendi lá atrás. Lembra da trilha ali, do caminho pisado, da aprendizagem? Então eu passo a buscar a atenção desses pais, que a criança sabe quando o pai e a mãe estão presentes. Eu passo a buscar em outras pessoas. Eu busco no colega de trabalho. Geralmente em colega de trabalho não costuma acontecer muito, mas acontece, mas é chefe, são figuras de autoridade, professores, chefe, parceiro ou parceiro afetivo. Então, a gente começa a buscar nessas pessoas que são importantes para nós. Se for um colega de trabalho que a gente gosta muito, isso também acontece. A gente chama isso de transferência. A gente vai transferir o pai e a mãe para lá. Qual a grande sacada da vida? Peraí, não tem como você confrontar, até por uma questão de hierarquia, pai e mãe. Esse confronto pode acontecer numa conversa, e às vezes aquele pai, aquela mãe fez o melhor que pôde e foi ali. E aqui a gente não está falando de certo e errado, culpados e inocentes. A gente está falando que as coisas foram como foram. A vida vai trazer de volta impactos parecidos através de outras pessoas, situações e lugares. Quem é mais fácil de enfrentar? É mais fácil de enfrentar o colega de trabalho ou o pai e a mãe opressores? É muito mais fácil enfrentar um colega de trabalho,
que aí esse enfrentamento, a gente tende já, a palavra já traz enfrentamento, né, de né, uma coisa mais agressiva, e não é. Aqui é um enfrentamento de vamos sentar, vamos conversar, porque às vezes quando a gente vai sentar com o pai e mãe para conversar, eles não vão entender, eles não vão nem aceitar, ou então eles vão olhar e vão falar, tá, você quer que eu faça o que agora? E aí a vida vai trazendo outras pessoas, porque através delas a gente consegue ressignificar algumas coisas, ou seja, através delas eu consigo refazer passos que lá atrás eu não pude. Se eu for fazer agora com as mesmas pessoas, pai, mãe, irmão, geralmente é núcleo familiar, eu não vou conseguir, eles não vão me entender, ainda vão me chamar de doida, ou então vão me fazer sentir culpa, porque hoje talvez eu entenda que era o que tinha para oferecer ali. E a gente vai falar sobre a questão de ancestralidade. E agora, e eu? Né? E como fica o que ficou em mim? Como é que fica o efeito? Porque a causa, eu não tenho como voltar no tempo e refazer, mas e o efeito? Quem cuida? E aí é onde a gente tende a se sentir injustiçado, humilhado. Então, e aí é que tá, mas não desista, porque certamente você já teve alguma conquista nessa imposição de limites, e talvez falte sentar e conversar, mas eu vou ensinar aqui algumas frases que elas são, em algumas camadas, libertadoras, tá? Esqueci de falar, gente, dentro das terapias integrativas eu faço constelação, e a gente vai fazer exercícios sistêmicos hoje, mesmo que você esteja dentro do ônibus, Claudiane, você vai conseguir fazer, tá? E depois você assiste de novo, eu passo o link lá do canal do YouTube, você assiste e bora pra frente. Então, tem compreensões que a gente vai tendo e que de repente a gente não precisa fazer nada externo, porque não vai resolver, não vai ajudar, e só vai às vezes trazer até mais chateação. Mas interno, eu sempre falo isso, o ponto é interno, é dentro. Percebi. O que eu escolho fazer com isso agora? É igual pós-constelação. Muitas vezes as pessoas pensam que eu fiz, agora vai resolver. Ok, ajuda. Mas e a postura interna? Porque se ela continuar como a da criança ferida, nada vai mudar. As coisas vão continuar acontecendo igual, andando em círculo. Mas se eu olho e falo, agora eu sou uma pessoa adulta, e agora eu dou conta, e agora eu vou fazer o que eu quero, e vão surgir obstáculos aí, porque a vida vai tentar te puxar pro padrão. Não é seguro. Volta, que é aquele padrão familiar, onde, se você olhar para a história, ninguém conseguiu, lutou muito, não deu conta, ou então conseguiu com muito sacrifício. O que você entende, né, como consequência, é que tudo será de muito sacrifício, e tudo na sua vida será de muito sacrifício. Então a gente está falando de uma memória celular que começa aonde? No ventre da nossa avó. Quando foi escolhido ali, escolhido não, né, determinado pela biologia, né, aqui. Estamos lá, por exemplo, nossa avó está grávida da nossa mãe, 17º dia de gestação, ou a gente é XX mulher ou XY homem. E aí, quando é escolhido, né, XX é uma menina, tem um útero, nós começamos a produzir, e as nossas mães, né, começaram a produzir óvulo assim que foi determinado que era menina. A partir do momento que tem o XX, tem o útero formando, e os óvulos que a gente vai menstruar ou gestar a vida inteira, tá ali. Já tá formado, a gente nasce com eles pronto. Por isso que o pessoal diz, é uma baita lenda, de pós-35 os óvulos envelhecem, né? Então, em algum momento posso até fazer um evento sobre isso, mas é balela. Não envelhece nada. A gente vai ter aí, vai depender muito das condições de cuidado que essa mulher tem com ela, não só físico, mas também emocional. E aí, o que acontece é que, a depender de como foi toda essa história... bom, voltando na questão da avó. Como é que foi a gestação dessa avó, né? Ela passou nervoso? Ela enfrentou
escassez? Ela não queria essa gestação? Foi um susto para ela? Era um bom casamento? Ela escolheu casar com aquele homem? Era um casamento forçado? Era o quê? E todas essas sensações que a avó tem, imprime na mãe, que é um feto, e nos óvulos que ela está produzindo, que vai ser eu, você, vocês, né? Nós. Então existe uma memória celular. E aí quando esta mãe, e aí nós temos uma memória celular acumulada. Por quê? Quando esta mãe está grávida, e nós então somos meninas, lá nós temos um útero, nós começamos a produzir os óvulos que nós vamos menstruar ou gestar até que acabem, até que a gente chegue na menopausa. Né, do início da menstruação até a menopausa. Então, a gente começa a crescer ali com memória do corpo da avó e do corpo da mãe. E aí, a nossa geração hoje já pergunta: minha mãe pôde escolher com quem ia casar? A minha mãe pôde fazer coisas que ela queria? Ela seguiu os sonhos dela? Ela viveu períodos de escassez? Enquanto estava grávida de mim, como foi? Aí depois que eu nasci, aí depois que a gente nasce, isso reflete, porque quando foi lá, por exemplo, filhas e filhos, os meninos também trazem memória. É que para eles a espermatogênese é diferente. Nós nascemos com os óvulos já formados. Eles não. Então, eles trazem no corpo a memória, mas o passar adiante, né? O pai, ele vai trazer muito essa questão do... né? Quando a gente vai falar da mãe, nós somos até uns 2 anos de idade, nós temos uma impressão que nós e a mãe somos o mesmo corpo. E qual a função desse pai? A função do pai na vida da gente é mostrar o mundo para nós. E esse mostrar o mundo seu corpo é um, da sua mãe é outro. E aí a gente vai trazer essa questão da castração do Freud. Por volta de 4 anos de idade, a criança começa a entender, entre 4 e 5, porque a mãe leva uns 5 anos para olhar para ela e falar: eu sou uma mulher, para além de ser mãe. Algumas continuam, tá? Mas normalmente quando o pai cumpre seu papel ali certinho, 5 anos, que é quando acontece essa castração. Seu corpo é um, o da sua mãe é outro. Você começa a ter identidade, sua mãe já tem identidade. E aí, essa criança começa a entender e ela começa a fazer coisas que ela gosta. Existe um incentivo, né? E limite, claro, também, obviamente, fazendo ajustes naquilo que não é certo, naquilo que não é bom, naquilo que ameaça. Eu sempre falo, errado é tudo que ameaça a existência e o direito do outro, assim como a sua dignidade. Aí é errado. Então a gente vai trazendo essa criança para as boas maneiras, né? O que aquela família considera de valores. Então aquela criança sente que ela, desta forma, ela pertence a um grupo e ela é vista. Conforme ela é incentivada a fazer aquilo que ela apresenta de bom e corrigida no que ela apresenta do que não é tão bom assim. Quais são hoje as crianças que são vítimas de pedofilia? As que sentem que não são vistas e não são pertencentes, e é o que o pedófilo oferece. Ele vê exatamente, ele sabe observar crianças que não sabem colocar limite. E são aquelas que tiveram seus limites tirados ou impedidos de alguma forma. Então, você não pode, aqui não, de jeito nenhum. E às vezes de um jeito, sim, que é porque não... né? E se a gente for parar para pensar, dependendo da situação, era para manter a gente vivo. Porque lá atrás, em histórias que a gente nem imagina, se a gente for pegar assim, nossa bisavó, por exemplo, para trás, da minha avó mesmo para trás já tem histórico de crianças que nasceram e morreram, desses filhos que não tiveram nutrição e então não puderam continuar, né, vivos, de quantas perdas nós tivemos. Então, às vezes surgem os pensamentos, né,
nas mentes dos pais, e aí é algo muito primitivo, principalmente no da mãe, de que essa criança não vai viver. E ela nem sabe te falar de onde vem, se você perguntar, tipo, de onde você tirou isso que vai morrer, que não vai viver? Ah, não sei, me deu um desespero interno aqui, né? Um negócio, um sentimento, e ela vai chamar de instinto materno, que muitas vezes se revela bom e real, e às vezes é um medo que vem de uma memória, de não deixar aquilo acontecer, porque, né, eu vou prender aqui, porque aqui sobrevive. Se for para fora daqui, morre. E é a sensação que a gente tem quando a gente deixa o núcleo familiar e vai viver, e vai tentar fazer alguma coisa nova, alguma coisa diferente. É uma sensação de morte, e é uma morte simbólica. Então eu morro para tudo que me foi colocado goela abaixo, e eu nasço para quem eu sou, para aquilo que eu quero fazer, para aquilo que eu vejo como bom, como aquilo que vai nutrir a minha vida, dentro de uma profissão, dentro muitas vezes de uma escolha de parceria afetiva. Muitas vezes no começo das nossas vidas afetivas a gente fica com aquela pessoa porque vai indo, a gente não consegue nem pensar direito, né? E de repente quantas pessoas se separam, então elas são mais felizes, ou elas sentam com esse parceiro e falam, vamos fazer o chá revelação de realidade aqui, não tá bom, ou muda, ou não tem como seguir, e muda, né? Então a gente tem muitas combinações e recombinações de histórias. Então eu convido muito, e eu acho fantástico, que traz esse senso pra gente de identidade, é buscar as histórias da família. Todo mundo tem uma tia fofoqueira, uma avó que conhece as histórias, e de começar a procurar. E a gente pode fazer isso de papel e caneta, coisa que às vezes a gente não para fazer. Quem sou eu? Qual a história dos meus pais? E dos pais dos meus pais? Eles conhecem o pai? É adotivo? É biológico? Ou é um filho bastardo? Foi um filho que veio de uma história fora desse casamento? E dos meus bisavós? De onde vieram? Quando a gente chega nos tataravós, a gente tem muitas histórias de migração. Ninguém deixa a sua terra, ou deixou sua terra, seja dentro do Brasil ou fora, porque outro lugar era muito bom. Hoje a gente tem essa escolha, mas antigamente não. Então era assim, eu vou mudar porque eu tenho o quê? Eu era por guerra, eu era por fome, era por histórias de sacrifício. Nós temos uma ancestralidade lá atrás com histórias de sacrifício, de escassez, de não poder fazer escolhas. E isso vai vindo até o momento em que nós olhamos e a gente se cansa, a gente fala, deu aqui. Chega. Algo precisa mudar. E aí a gente cai nos eventos assim, e que bom que vocês são praticamente VIP, aqui vocês vão poder fazer pergunta até dizer chega. E algumas pessoas, quando elas não entram, elas entram depois, o tipo vai ficar gravado. Eu vou tentar subir para o Instagram essa gravação. Ou então, elas... Alguma coisa interna diz, ah não, deixa pra lá. Mas é o sistema dizendo, não. Se cair a ligação aqui, gente, se cair é o tempo do link. Daí eu vou mandar outro lá no grupo, tá bom? Fiquem atentas, que daqui a pouco vai cair esse aqui. Então, queridas, é isso, é buscar essas histórias. Conforme vocês forem mapeando, vocês vão vendo que tem muita coisa que começa a se relacionar. E o evento que eu fiz anterior a esse foi o mapa do útero, que foi para mulheres. Quem são as mulheres da família? Pelo que elas tiveram que lutar. Por que elas saíram do seu papel? Por que elas estão agindo como superprotetoras? O que aconteceu? E de repente, se essas pessoas estiverem vivas, vale a entrevista. Vale muito a entrevista. Eu vou mandar outro link, gente, que vai parar daqui a pouco.